em seu próprio território por semanas, enquanto as negociações procediam. As ações alemãs aumentaram as tensões. Às 13h45 de 31 de julho, a Alemanha proclama um Kriegsvorstand, ou perigo ameaçador de guerra. Às 15h30, o governo alemão se direciona à Rússia e à França. A Alemanha se apresenta à Rússia com um ultimato. A não ser que ela se desmobilize entre 12 horas, uma mobilização geral seguirá da Alemanha. O embaixador alemão em Paris é informado que uma mobilização significa guerra. É pedida à França uma garantia de neutralidade. Os acontecimentos estavam rapidamente perdendo o controle. Quando a Rússia falhou em dar uma resposta, a Alemanha ordenou uma mobilização geral. O tempo estava se esgotando. A mobilização em cada país era o momento em que se davam os efeitos dos planos de guerra. Em nenhum lugar isso era mais claro do que na Alemanha, já que ela se tornara prisioneira de seu plano. O Plano Schlieffen foi originalmente formado em 1897 e revisado em 1905 pelo conde Alfred von Schlieffen, que era então o general-chefe do Estado-Maior. O alvo dominante de Schlieffen era o de capacitar a Alemanha a lidar com sucesso contra um pesadelo estratégico de uma guerra de duas frentes, contra a Rússia e a França. Contudo, ao aparente oferecer de uma possível solução para este problema, o plano reduziu o medo do exército de uma guerra de duas frentes e fortaleceu sua disposição para aceitar os riscos de tal conflito. Schlieffen estimou que se a Alemanha tivesse que enfrentar França e Rússia, quanto mais tarde, mais lento seria o processo de mobilizar e organizar as tropas, dando à Alemanha uma margem vital de umas 6 semanas para superar a França em uma campanha rápida e massiva. Assim que a França estivesse derrotada, a Alemanha poderia transferir suas forças para o leste para encontrar a força esmagadora da Rússia. Havia o perigo, entretanto, de que a fortaleza no nordeste francês pudesse atrasar o exército francês, enfraquecendo a ofensiva no oeste. Então, Schlieffen resolveu que as forças alemãs teriam que atravessar uma estreita faixa do território holandês, conhecido como Apêndice de Maastricht, depois descer para a Bélgica, pisoteando a neutralidade antes de se dirigir ao noroeste francês. O papel central foi dado a 5 exércitos organizados entre Metz e a Holanda, totalizando um geral de 35 corporações. As forças mais poderosas foram alocadas à extrema asa direita da ofensiva. Esperava-se que um destes exércitos fosse entrar a oeste de Paris em direção oposta a um movimento colossal para encontrar o exército francês por trás, antes de encurralá-lo contra sua própria fronteira. O coronel-general Helmut von Moltke, sucessor de Schlieffen, fez várias alterações chaves ao plano original entre 1906 e 1914. Embora fosse um oficial assíduo e diligente, Moltke também era introspectivo e sofria de baixa autoconfiança. Ele enfraqueceu a frota da direita e abandonou a movimentação pela Holanda. Estas decisões se provariam infelizes. Em 1º de agosto, a Alemanha não podia mais esperar por uma resposta do czar e declarou guerra à Rússia. Honrando seu acordo com a Rússia, a França mobilizou-se, pôs a rodar as peças remanescentes da maquinária das alianças europeias. Em 2 de agosto, a Alemanha deu um ultimato à Bélgica, insistindo pelo direito de passar por seu território. Os belgas não demoraram para responder não. No dia seguinte, a Alemanha declarou guerra à França. A declaração francesa de guerra seguiu rapidamente. Cedo, em 4 de agosto, as forças alemãs cruzaram as fronteiras da Bélgica. A força do exército alemão nesta área era impressionante. O primeiro exército do coronel-general Alexander von Kluck, na extrema-direita, numerava 320 mil tropas. O segundo exército vizinho, sob comando do coronel-general Karl von Bülow, e o terceiro exército, comandado pelo general Max von Hausen, tinham respectivamente 260 mil e 180 mil tropas. A invasão do território belga trouxe o último grande jogador ao conflito à Grã-Bretanha, Sir Edward Grey, secretário estrangeiro em 1914. Eu peço ao Parlamento que, do ponto de vista dos interesses britânicos, considerem o que está em questão. Se a França for derrotada, se em uma crise como está nós fugirmos de nossas obrigações de honra e interesse em relação ao Tratado Belga,
Nós devemos sacrificar nosso respeito, nome, reputação perante o mundo. E não escaparemos das mais graves e sérias consequências econômicas. Que garantia temos de que não haverá uma guerra europeia sobre nós? E por um motivo tão estúpido também. Não quis dizer estúpido. Mas ter que entrar numa guerra contra a Sérvia é inacreditável. A Grã-Bretanha não tinha nenhum acordo formal com a França e a Rússia, mas era comprometida por um tratado de 1839 para garantir neutralidade à Bélgica. Chegou a hora. Às 23 horas de 4 de agosto, o tempo havia se esgotado para o último verão do Velho Mundo. Na varanda de sua residência, o secretário da Casa Britânica Sir Edward Grey assistiu os lampiões seguindo pela rua de baixo. As lâmpadas estão se apagando por toda a Europa. Nós não mais a veremos acesas em nossas vidas. Em memória de Diana Dorkin. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. As he wrote a letter to his Irish Malio,